Enquanto as tropas russas se preparavam para celebrar o Dia do Transporte Militar, não imaginavam os horrores que as aguardavam. Drones quadricópteros ucranianos escondiam-se em caminhões à espreita. A ordem foi dada. Esses drones saíram de seus contêineres e voaram para seus alvos, 4 bases aéreas-chave dentro da Rússia. O resultado? Cerca de 40 bombardeiros estratégicos russos estão em ruínas após um brilhante ataque secreto. A Ucrânia está chamando isso de Operação Teia de Aranha. Neste texto, detalhamos como ocorreu o grande ataque de drones na Operação Teia de Aranha do país há 1 ano e meio. Os preparativos para a Operação Teia de Aranha estão em andamento, conforme revelado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, no Meredith após o ataque. A preparação levou mais de 1 ano e meio de planejamento, organização. Cada detalhe foi executado com perfeição. Esta foi uma operação absolutamente única, afirmou Zelensky, e ele está certo. Os estágios iniciais do planejamento, provavelmente ocorridos na Ucrânia, estão envoltos em segredo. Zelensky revelou que muitas das etapas iniciais da operação ocorreram dentro da Rússia. O que é mais interessante, disse o presidente da Ucrânia. Agora pode ser declarado publicamente que nosso escritório operacional na Rússia estava localizado ao lado da sede regional da Serviço Federal de Segurança. Reflita! Enquanto a Rússia passou os últimos 18 meses atacando a Ucrânia com drones, mísseis e bombas planadoras, a Ucrânia trabalhava secretamente em território russo. Seus operativos, sempre sob risco de serem descobertos, foram ousados o suficiente para trabalhar ao lado de um prédio da Serviço Federal de Segurança. A Serviço Federal de Segurança, Serviço de Segurança Federal da Rússia, é responsável por implementar a política do governo. A Serviço Federal de Segurança é responsável por operações antiterrorismo e proteção das fronteiras russas. A Ucrânia estava cooperando com a organização criada para contê-la. O planejamento inicial da Serviço Federal de Segurança foi meticuloso e secreto, mas falhou. Falando a Newsweek, um ex-agente do Serviço de Segurança ucraniano, Serviço de Segurança da Ucrânia, chamado Ivan Stupek, sugeriu que apenas 5 pessoas sabiam sobre o audacioso plano quando ele foi formulado pela primeira vez. Mais pessoas serão informadas conforme o avanço da operação. No entanto, esses 5 iniciais, incluindo o presidente Zelensky, planejaram uma operação para a Ucrânia infiltrar 117 drones na Rússia e atingir vários aeródromos russos-chave. Como faremos isso em breve? Primeiro, a Ucrânia teve que escolher alguns alvos entre janeiro de 2024 e junho de 2025. A Operação Teia de Aranha não se formou de uma vez. O planejamento meticuloso começou com a seleção de alvos para os drones ucranianos. Nos meses seguintes, teorias e possíveis decisões foram discutidas entre as 5 pessoas que sabiam da operação. Quais aeródromos devemos mirar? Por quê? Como maximizamos o retorno do nosso investimento ao enviar mais de 100 drones e vários operativos da Serviço de Segurança da Ucrânia para o território russo? Essas perguntas provavelmente ocuparam a mente de Zelensky e das outras 4 pessoas que planejavam a operação por meses. Porém, como agora é conhecido, a Ucrânia optou por atacar 4 aeródromos russos específicos, cada um abrigando os bombardeiros estratégicos usados pela Rússia contra a Ucrânia. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, ou Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, nos dá o resumo dos alvos escolhidos. Cobrindo a extensão da Rússia, esses 4 aeródromos estavam a centenas de quilômetros de distância, com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais especulando que a distância entre eles provavelmente inspirou o codinome Operação Teia de Aranha. Primeiro, temos a base aérea de Olenia, aninhada no Oblast de Murmansk, na Península de Kola, na Rússia. Olenia fica a cerca de 1.180 milhas ao norte da Ucrânia. Era um alvo óbvio, graças a ser a casa do 40º Regimento de Aviação Composta da Rússia, que o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais diz incluir um esquadrão completo de bombardeiros Tu-22M3. Olenia também abriga vários bombardeiros Tu-95MS, que foram transferidos para a base de outros lugares após o presidente russo Vladimir Putin invadir a Ucrânia. A combinação de aeronaves tornou Olenia um dos principais pontos de lançamento para os ataques de mísseis de longo alcance da Rússia contra a Ucrânia, o que era esperado. Murmansk é remota graças à sua localização no Ártico. A Ucrânia nunca teria chance de atingir a base. Logo, ele seria provado errado.
A próxima foi a base aérea de Belaya, em Yakutsk. Se Olenia fosse considerada inalcançável, Putin não se preocuparia com a base aérea de Belaya. Localizada no coração da Sibéria, a base fica a impressionantes 4.040 quilômetros de distância da Ucrânia. Mesmo com os esforços da Ucrânia para construir mais drones de longo alcance, pretende ter 30 mil deles até o final de 2025. Belaya acreditava estar segura de ameaças. Porém, na visão de Putin, a Ucrânia planejava atacá-la. Porque a casa do 220 Regimento de Aviação de Bombardeiros Pesados da Rússia, que voa com os bombardeiros Tupolev 22M3, capazes de disparar o míssil de cruzeiro supersônico KH-22 da Rússia. A Ucrânia iria atingir essa base, mas teria que fazer algo que nunca havia feito antes: atacar um alvo na Sibéria. Além dos 2 alvos de longo alcance, a Ucrânia escolheu mais 2 bases mais próximas do seu território. A base aérea de Diaghilevo, em Ryazan, foi escolhida como o 3º alvo. Esta base difere um pouco das outras 2. Diaghilevo, um campo de treinamento para pilotos russos, fica a pouco mais de 290 milhas da fronteira ucraniana. Putin envia aviadores russos para a base de treinamento de combate, incluindo todos os bombardeiros estratégicos do país, incluindo o Tu-95, Tu-22M3 e o Tupolev 160 já mencionados. Mas Diaghilevo também abriga uma enorme instalação de reparo de aeronaves focada nos 3 bombardeiros russos mencionados. A combinação de Diaghilevo como centro de treinamento o tornou um alvo claro para a Ucrânia. Poderia destruir a linha de treinamento de pilotos da Rússia e dizimar a operação de manutenção que a Rússia usa para consertar as próprias aeronaves que a Ucrânia visaria em outros lugares, como parte da Operação Spiderweb. Por fim, mas não menos importante, estava a base aérea de Ivanovo, situada no oblast homônimo, a 692,0, 5 quilômetros da Ucrânia. Ivanovo é onde a Rússia mantém a maioria de seus sistemas Airborne Warning and Control System, aeronaves de alerta e controle aéreo, A-50. Essas aeronaves têm um propósito muito distinto dos bombardeiros que a Ucrânia miraria em outros locais. Os aviões A-50 Airborne Warning and Control System auxiliam outros sistemas de defesa aérea a coordenar movimentos e rastrear ameaças, sendo valiosos sistemas de suporte. Com a Rússia dispondo de 12 deles no total, perder um único A-50 Airborne Warning and Control System seria devastador para Putin. Ivanovo foi o 4º alvo na Operação Teia de Aranha como resultado. Com os 4 alvos-chave escolhidos, a Ucrânia notou que seus planos eram ambiciosos. Mas, se realizada, a operação destruiria grande parte da frota de bombardeiros da Rússia. Eliminar suas instalações de reparo e dizimar pelo menos uma das valiosas aeronaves de suporte em que esses bombardeiros confiam para realizar seu trabalho. O planejamento meticuloso continuou em 2025. A Ucrânia apenas tinha que escolher uma data nesse ano. Não sabemos exatamente quando a Ucrânia escolheu 1º de junho para lançar a Operação Teia de Aranha, mas sabemos que a data é significativa por 2 motivos: vingança e simbolismo. A Operação Teia de Aranha ocorreu um dia após o maior ataque de drones russo contra a Ucrânia, como forma de retaliação. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, a Rússia enviou impressionantes 472 drones Shahid e Decoy para o território ucraniano na noite de 31 de maio e 1º de junho. Os drones, acompanhados por mísseis, atingiram vários territórios da Ucrânia. De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, as hordas de drones foram lançadas de Kursk, Bryansk e Oriol, visando quase todo o território ucraniano. A Força Aérea Ucraniana abateu 3 mísseis russos, KH-101 e Iskander-K, durante o ataque, junto com 213 drones no norte, leste, sul e oeste do país. A Ucrânia destruiu ou suprimiu mais 172 drones russos com seus sistemas de guerra eletrônica. Apesar disso, alguns drones russos conseguiram passar. Kharkiv, Odessa, Kyiv e Dnipropetrovsk foram atingidos pelos ataques, danificando infraestruturas civis e militares. É possível que a vingança estivesse na mente coletiva ucraniana quando decidiram lançar a Operação Teia de Aranha. Mas há outra razão pela qual a Ucrânia escolheu o 1º de junho. É o Dia da Aviação de Transporte Militar da Rússia.
Transport War diz que este dia é um feriado profissional destinado àqueles no exército russo que garantem a mobilidade estratégica das forças armadas do país. É a data de criação da primeira unidade de aviação de transporte da Rússia, no distrito militar de Leningrado. O vídeo homenageia os pilotos das aeronaves de transporte mais avançadas da Rússia. Talvez um pouco de simbolismo estivesse na mente da Ucrânia. Os aviões e pilotos celebrados neste dia não foram alvo na Operação Teia de Aranha. Contudo, é simbólico a Ucrânia ter escolhido destruir grande parte da Força Aérea Russa. Em um dia dedicado a celebrar as pessoas que viabilizam a operação dessa força. Com uma pitada de justiça poética e vingança, a data escolhida para a Operação Teia de Aranha foi 1º de junho. A Ucrânia estava preparada para iniciar a operação meses antes de autorizá-la. Em 2025, a Operação Teia de Aranha dependeu de uma campanha de contrabando dedicada e inteligente. Falando à British Broadcasting Corporation, o chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia, Vasil Maliuk, diz que a Ucrânia contrabandeou drones de curto alcance para o território da Rússia. Era necessário. Drones de longo alcance não eram viáveis para aeródromos na Sibéria e próximos ao Ártico. Mesmo com o alcance necessário, enviar drones para a Rússia envolvia grandes riscos. O tempo de voo dos drones daria à Rússia muitas oportunidades de abatê-los antes de atingirem seus alvos. Em vez disso, Maliuk e sua equipe elaboraram outro plano. Os drones da Ucrânia seriam contrabandeados para a Rússia através de caminhões. Claro, eles tinham que ser escondidos da vista. Os caminhões levavam grandes cabines de madeira com os drones ucranianos. Porém, outro nível de subterfúgio era preciso. A Ucrânia não podia simplesmente empacotar caixas com drones e esperar se safar. Uma simples verificação de um agente de fronteira russo seria o fim desse esquema. Cada caixa de madeira tem um compartimento secreto vedado em sua parte superior, onde a Ucrânia escondeu seus drones. O teto removível com controle remoto instalado em cada caixa foi a peça final do quebra-cabeça. No momento certo, a Ucrânia abria o teto com um botão, permitindo o voo de seus drones. O especialista em drones do Reino Unido, Dr. Steve Wright, comentou à British Broadcasting Corporation sobre os drones utilizados. Todos eram quartos simples carregando cargas relativamente pesadas, ele disse. Isso é notável por si só. Os helicópteros não são drones velozes nem capazes de percorrer longas distâncias. Segundo Wright, a Ucrânia teria que posicionar os drones próximos aos alvos e controlá-los remotamente, possivelmente via internet ou satélite. De 31 de maio a 1º de junho, a Rússia lançou seu maior ataque de drones contra a Ucrânia. Os poucos cientes da Operação Teia de Aranha enviavam ordens. O engano seria essencial em sua estratégia. Com as caixas de madeira armazenadas próximas aos alvos que a Ucrânia queria atingir, bastava dar a ordem para movê-las para dentro do alcance. Essa ordem não foi para operativos ucranianos atuando na Rússia. Segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, a Ucrânia usa uma estratégia de engano inteligente, recrutando motoristas de caminhão russos para entregar seus lançadores de drones móveis aos locais apropriados. Os motoristas não tinham ideia do que estavam transportando. A Ucrânia camuflou suas caixas de madeira como cargas padrão. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais diz que os motoristas russos receberam instruções para chegar aos seus destinos em horários específicos e estacionar em locais precisos, nas proximidades dos 4 aeródromos russos-alvo. Esses locais incluíam áreas isoladas, à beira da estrada, e postos de combustível, segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Os motoristas russos aguardavam mais instruções. Eles desconheciam o que estava prestes a surgir dos caminhões. Retornando na cronologia da Operação Teia de Aranha, vamos cobrir os operativos ucranianos que trabalhavam dentro da Rússia antes do início do ataque. Pouco se sabe sobre eles, além disso. Provavelmente foram responsáveis pelo transporte inicial dos drones da Ucrânia para além da fronteira e para os armazéns onde foram guardados. Antes da Ucrânia começar sua decepção usando motoristas russos. Sabemos, no entanto, que nenhum desses operativos ucranianos estava na Rússia quando a Operação Spiderweb teve início. Isso de acordo com o próprio Zelensky, que postou no X na noite de junho. Primeiro a dizer: nossas pessoas operaram em 3 fusos horários diferentes na Rússia, e aqueles que nos auxiliaram foram retirados do país antes da operação.
Eles estão agora em segurança. No 1º de junho, próximo a 4 bases aéreas russas, caminhões com motoristas russos aguardavam ordens para os horários designados pela Ucrânia. As ordens foram dadas em momento desconhecido. Os tetos das cabanas de madeira transportadas pelos caminhões se abriram. A Ucrânia posicionou caminhões estrategicamente e usou controles remotos para abrir seus tetos. Para que os drones emergentes pudessem contornar os sistemas de defesa aérea em camadas da Rússia, afirma o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Essas defesas aéreas não tiveram chance. Os drones ucranianos já estavam muito além das unidades Pantsir e S-300 russas, antes mesmo que elas percebessem a aproximação dos drones. No total, 117 drones saíram dos caminhões, zumbindo em direção aos seus alvos de aeródromo para rastrear aeronaves inimigas. O ataque foi rápido e devastador. Mais de 40 aeronaves russas foram atingidas em um ataque realizado pela Ucrânia, conforme anunciado em seu canal militar do Telegram. 34% das plataformas russas de entrega de mísseis de cruzeiro estratégicos. No fim do ataque, a Rússia perdeu cerca de 7 bilhões de dólares em seus ativos aéreos mais valiosos. Tu-95, Tu-20 e Tu-103, Tu-160 e ao menos um dos 350 milhões de A-50 Airborne Warning and Control System da Rússia foram destruídos. Cada caminhão explodiu após entregar sua carga de drones. A Ucrânia ativou mecanismos de autodestruição para inutilizar os caminhões. Imagens divulgadas pelo The Guardian mostram o que a Ucrânia conseguiu alcançar durante o dia. Um clipe parece mostrar a vista do que pode ser um drone de reconhecimento. Um drone ucraniano atinge uma aeronave russa, resultando em uma explosão e fumaça subindo aos céus. A visão se amplia mostrando ao menos 3 aeronaves em chamas devido ao ataque do drone. Outras imagens, compartilhadas pelo The Guardian, mostram os drones ucranianos saindo de caminhões antes de atacarem seus alvos. O veículo de comunicação também compartilha uma foto fornecida pelo Serviço de Segurança ucraniano das caixas usadas na Operação Spiderweb. Com os tetos removidos, vemos drones quadricópteros embalados nas caixas em uma formação 3x3. Isso faz 9 drones por caixa, sugerindo que a Ucrânia conseguiu enganar os motoristas russos a transportar cerca de 20 caixas para aeródromos ao redor da Rússia. Na noite de 1º de junho, a confusão reinou. Após a Operação Spiderweb, questionou-se o que os Estados Unidos da América sabiam sobre o complexo ataque ucraniano. Segundo a Columbia Broadcasting System News, a Casa Branca não quis comentar sobre o ataque da Ucrânia, mas uma fonte anônima da administração disse que os Estados Unidos da América não sabiam que a Operação Spiderweb aconteceria. A Rússia estava furiosa após o ataque ucraniano, de acordo com declaração do Ministério da Defesa russo compartilhada pela zona de guerra. Hoje, o regime de Kiev realizou um ataque terrorista usando voo em primeira pessoa, drones de visão em primeira pessoa contra aeródromos em Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan e regiões de Amur, disse. Como acontece tão frequentemente, a Rússia tentou afirmar que a Operação Spiderweb não foi tão bem sucedida quanto parecia ser. Nos aeródromos militares em Ivanovo, Ryazan e Amur, todos os ataques terroristas foram repelidos. Nas regiões de Murmansk e Irkutsk, como resultado do lançamento de drones voo em primeira pessoa a partir do território localizado nas imediações dos aeródromos, várias unidades de aeronaves pegaram fogo. Novamente, vemos a Rússia tentando minimizar as conquistas da Ucrânia. A Rússia também afirma que os incêndios foram extintos. O que realmente importa é que as aeronaves atingidas pelos drones ucranianos estão fora de operação. A Rússia perdeu 1/3 de sua capacidade de ataque com mísseis de cruzeiro em apenas um dia. Muitos desses mísseis de cruzeiro são capazes de carregar ogivas nucleares. A Operação Teia de Aranha prejudicou severamente a capacidade da Rússia de ameaçar a Ucrânia com armas nucleares. 2º de junho, após o ataque, 2 coisas ocorreram. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais publicou uma análise sobre como a Ucrânia controlava seus drones, e representantes ucranianos e russos se reuniram na Turquia para negociações presenciais. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais relata que a Ucrânia usou as redes de telecomunicações móveis 4G e Long Term Evolution da Rússia para controlar seus drones voo em primeira pessoa.
Essas redes ofereceram a largura de banda necessária para a Ucrânia suportar vídeo em tempo real e enviar comandos a grandes distâncias. No entanto, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais também nota que os quadricópteros da Ucrânia usaram o sistema ArduPilot. O framework de piloto automático de código aberto ArduPilot permitiu à Ucrânia programar coordenadas de alvo, rotinas de segurança e avançadas de estabilização de voo em seus drones. O que vemos é uma abordagem híbrida de inteligência artificial, apoiada por operativos ucranianos, usando as redes de telecomunicações da Rússia para conduzir a Operação Teia de Aranha. A reunião na Turquia ainda ocorreu. Segundo a Newsweek, após a Operação Teia de Aranha, a Ucrânia iniciou as negociações em posição de força, apesar das conversas estarem progredindo lentamente. O que sabemos é que o primeiro dia de negociações levou o ministro da Defesa ucraniano, Rustam Amirov, a anunciar uma troca de prisioneiros entre Ucrânia e Rússia. Os dois países repatriarão os corpos de 6.000 soldados, além de trocar prisioneiros de guerra seriamente doentes, feridos e jovens entre si. O principal negociador russo, Vladimir Medinsky, afirma que a Ucrânia recebeu o memorando da Rússia propondo um cessar-fogo. Sugere-se uma pausa de 2 a 3 dias em algumas partes da linha de frente. A realização dessa pausa é discutível. Mas, no momento, a Rússia está sofrendo com a perda de alguns de seus ativos aéreos mais valiosos. A Operação Teia de Aranha foi um enorme sucesso para a Ucrânia, mostrando mais uma vez que o inimigo de Putin é capaz de inovação e genialidade tática muito além do que ele pode alcançar. Se gostou deste resumo da Operação Teia de Aranha, inscreva-se no The Military Show para receber notícias atualizadas sobre a guerra na Ucrânia e mais. Confira também nossa reportagem sobre a Ucrânia, enviando caminhões de drones para a Rússia.